Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho, cantando. Escuta, Israel, já vê, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, já vê, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, já vê, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, já vê, Israel, quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Dissestes bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo:
Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra e disseram à mulher: Já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós nessa semana de meditação, nessa semana, nesses 2 dias em que nós nos encontramos aqui, neste encontro das famílias, nós meditamos sobre os vários aspectos da vida, digamos a vida religiosa, por assim dizer, né, da família, a espiritualidade da família, que tem sido e que vai ser durante esse ano, né, tudo aquilo que os casais pediram. Nesses últimos 2 anos nós falamos muito sobre os filhos, educação dos filhos, os filhos como uma grande bênção do casal, os filhos como, né, aquilo que é o fruto do amor conjugal. E os casais chegaram à conclusão de que nós precisávamos falar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a espiritualidade da família, né? Vamos deixar, não que a gente consiga deixar, mas vamos colocar um pouco de lado o tema dos filhos para tratarmos do tema da espiritualidade da família. E quem é o pai espiritual da família? Quem é o pai espiritual da família? Quem é o pai espiritual da família? Não. Quem é o pai espiritual da família? Bom ou ruim, é o vosso marido. Quem é a mãe espiritual da família? É a esposa. Boa ou ruim. Aí vocês imaginam o tamanho do desafio. Se este é o pai espiritual. Olha aqui. Quem é o pai espiritual desta família? Luiz. Quem é a mãe espiritual dessa família? Zélia. E o que foi o fruto por eles terem buscado viver em suas vidas a autenticidade da sede de Deus? Santos. Família com muita dificuldade, perderam 5 filhos, enfim. A história a gente já conhece um pouco melhor. Mas o centro aqui é a espiritualidade da família. Nós só podemos ser um pai espiritual quando nós estamos ligados à nossa raiz, quando nós estamos ligados ao nosso tronco. Vocês já viram uma árvore, por acaso, dar fruto quando a gente corta? Não. Quando a gente corta
o galho da árvore, ou quando o galho da árvore quebra, o que acontece? Ele morre. O galho da árvore morre. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos separamos de Deus, porque nós queremos caminhar do jeito que nós queremos, e eu não concordo com isso, com A, com B, com C, com D, tudo desculpa para não caminhar com Deus. Aí o que acontece? Nós deixamos o tronco da árvore, né, e caminhamos sozinho. Morte na certa. Um galho de uma árvore, quanto tempo ele dura até ele secar? Da hora que ele cai ou que vem uma tempestade, um raio, separa um galho da árvore. Quanto tempo ele dura? Quanto tempo ele dura até ele secar? Ele cai verdinho, daqui a pouco nós vamos ter árvores verdes, ele cai verdinho e em menos de 1 hora ele está murcho e em 2, 3 horas ele está seco. Assim é a nossa vida ligada a Cristo. Só Jesus pode nos alimentar. Só Jesus pode nos alimentar. Existe aqui um perigo muito grande. Qual o perigo que existe? O perigo de a gente escutar a pregação, de a gente participar e a gente não deixar entrar no coração. Existe esse perigo. Então, esse pedido de Jesus à samaritana hoje, dá-me de beber. O que Jesus está pedindo à samaritana? Vamos prestar atenção no contexto. Os samaritanos e os judeus nunca se entenderam. O que era que Jesus estava fazendo lá, eu não sei. Ele não tinha nada que estar lá no território deles. Mas ele estava lá. Com certeza Jesus devia estar voltando para casa de uma de suas viagens e lembrou do poço. Claro que o Espírito Santo deve ter guiado. Vai estar lá a samaritana. Para ganhar e para dizer algo que é muito mais importante do que simplesmente um território. Então nós temos o território judeu e a Samaria. Jesus, esse poço é bem na fronteira, quase, né? Então Jesus está na terra estrangeira. Jesus está fazendo aquilo que os judeus não gostam de fazer. Jesus é judeu. Jesus é judeu. Certo? Então, se Jesus é judeu, ele está na Samaria. Estando na Samaria, ele não devia estar conversando com a mulher samaritana. Mas o que isso reflete? Quando Jesus se coloca ali à disposição da mulher samaritana, ele está dizendo que a salvação é universal, eterna, para todos. Que a salvação não está... Ela vem dos judeus, como nos diz o texto do Evangelho, a salvação nos vem dos judeus, mas ela não está presa aos judeus. Então é interessantíssimo quando Jesus diz para essa mulher, dá-me de beber. O que é que Jesus está pedindo de fato a essa mulher? Dá-me a tua alma. Porque até então ela não acreditava. Quando Jesus diz, dá-me de beber, é o propósito dessa liturgia. Essa frase exprime para nós a paixão de Deus por todos nós, seres humanos, homens e mulheres. E quer suscitar no nosso coração o desejo do dom da água que jorra para a vida eterna. É o dom do Espírito Santo, que faz dos cristãos verdadeiros adoradores, capazes de orar ao Pai em espírito e em verdade. É o dom do Espírito Santo. Nessa idade em que nós estamos vivendo, o texto diz assim, Jesus diz assim, mulher, nós não estamos está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vão se adorar o Pai em espírito e em verdade, mas todos aqueles que crerem e receberem o dom do Espírito Santo. Jesus estava falando de quem? De nós. Tem alguém aqui que estava lá? Há 2000 anos atrás? Não. Jesus estava falando, primeiro, a salvação é universal. Segundo, todos aqueles que vão ser batizados
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, serão adoradores em espírito e verdade, porque adoram no Espírito Santo. Muitos de nós aqui nunca nem foi em Jerusalém. Muitos nem sabemos onde fica isso. Para que lado vai? Faz alguma diferença? Não. Não faz nenhuma diferença. É bom conhecer, mas essa palavra de Jesus nos garante isso. Aqueles que virão serão verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então existem duas coisas muito interessantes. A paixão de Deus pelo ser humano, o desejo de Deus por nossa alma, dá-me de beber. É como se Deus estivesse dizendo para você, dá-me de beber. Mas não essa água que a gente bebe para matar a sede física, que de fato ela não mata, né? Ela alivia, porque depois a gente sente sede de novo. A gente, eu quero matar a minha sede. Só Deus vai matar a nossa sede. Porque se nossa sede fosse extinguida, a gente não teria mais sede. Então Deus é o Espírito Santo que sacia a nossa sede do bem, a nossa sede da verdade, a nossa sede da beleza, a nossa sede de felicidade. É Deus quem vai saciar. Dá-me de beber. Só esta água pode extinguir a nossa sede do bem, da verdade, da beleza. Só esta água que nos foi dada pelo Filho irriga os desertos da nossa alma inquieta. Como diz Santo Agostinho, a minha alma está inquieta e não repousa enquanto não repousar em ti. Tu estavas aqui bem perto de mim, dentro do meu coração, e eu te procurando lá fora. Deus está aqui conosco, no nosso coração, e a gente está procurando. A gente está procurando coisas, a gente está procurando satisfazer, a gente está buscando a realização de uma felicidade que já está dentro do teu coração, dada por Deus. No dia do teu batismo, a gente só olha para frente, a gente nunca olha para dentro. E Santo Agostinho, quando a ficha caiu, ele diz assim: tu estavas aqui tão perto e eu te procurando onde jamais poderia te encontrar. Tu vivias aqui comigo, caminhando e carregando-me nos teus braços, e eu não era capaz de te reconhecer. Santo Agostinho fala disso. Dá-me de beber, tenho sede. Enquanto esta alma não repousa em Deus, ela não encontra paz. Eu não estou falando de morte, estou falando de aqui, nesta vida, a gente saber caminhar com Deus e acreditar que Ele é a razão de nossa existência. Deus está apaixonado. Quem já teve apaixonado aqui sabe o que é isso. Quem já teve apaixonado aqui? Levanta a mão. Não é possível. Cadê? Levanta a mão que eu não estou vendo. O que é estar apaixonado? O que é estar apaixonado? Gente, é uma coisa horrível. Coisa horrível. Você vê a indivídua, vem lá no fim do mundo e o coração... Não é isso? E aí você fica assim, mas por quê? Olha, a cura de uma paixão pode demorar 1 mês, como ela pode demorar 1 ano, 2 anos. É uma coisa absurda. Às vezes é o pior indivíduo da face da terra, a pior indivíduo da face da terra. Você fica, como é que eu vou me apaixonar por um troço desse? Assim é Deus. Agora, coloca aquele sentimento que você sentiu um dia que você estava apaixonado no coração de Deus. Assim é Deus por nós. Quando Deus nos vê, é assim que Ele se sente. O desejo do coração de Deus é tão grande por nós, tão grande, que Ele sabia que só tinha uma forma dele recuperar a ruptura que existiu entre nós e Ele, o Filho. Então você imagina, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na vida deles, tranquila no céu. Tranquilíssimos. Felicíssimos para sempre. O que tinha que o Filho sair de lá para vir até aqui? Nada.
Só que Deus é louco por nós. Eu fico imaginando a conversa entre o pai e o filho. Filho, só tem um jeito. O pai dizendo, eu não consigo viver sem eles. Para eles voltarem até aqui, a ruptura que existe entre nós é tão grande que nada pode romper a não ser. E aí Jesus já sabia. Eu vou fazer a tua vontade, Pai. Por isso que ele veio. Eu vou fazer a tua vontade, Pai. Porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo, onde está um, está os três, amamos os nossos filhos e filhas. Deus é apaixonado por nós, tem sede do nosso pobre amor. Imagina, que amor nós temos para dar para Deus? Mesquinho? Traiçoeiro? A gente diz que ama e depois trai. A gente faz a promessa para Deus, meu Deus, se eu conseguir isso, eu vou fazer assim. Aí consegue o objetivo, sumiu. Morrendo de câncer na igreja, meu Deus, pelo amor de Deus, me cura. Aí Deus cura. Some. E Deus quer esse amor? Quer. Só para você ver o tanto que Deus nos ama. Agora, Ele não pode ir onde você não deixa Ele entrar. Ele é apaixonado, é único, é eterno, só que é uma coisa que não é, a maneira que a gente fala às vezes não é tão fácil. Ele é ciumento. Deus é ciumento. Ele não vai querer, ou você é dele ou você não é. E Ele quer que a gente seja dele. Vocês entendem o que significa? Você já viu um apaixonado não ser ciumento? Não. Se o apaixonado não for ciumento, não é paixão. Não é isso? Todo apaixonado é louco de ciúme. É louca de ciúme. Até o ponto da doença. Né? A gente diz assim, essa mulher ou está doida, né, de paixão por esse homem dela, ou perdeu o juízo. Tadinha. E a mesma coisa para o homem. Ou ele está louco, ou perdeu o juízo. Coitadinho dele. Então assim é Deus. Só que Deus numa dimensão muito maior. Muito maior. Não quer um filho dividido. Quer um filho para si. Apaixonadíssimo por nós. Nós pedimos de beber a alguém que afirma claramente que tem sede. Essa sede de Deus por cada pessoa humana ficou claramente expressada naquele grito que só João Batista coloca na boca de Cristo. Só João Batista coloca na boca de Cristo. Tem 2 lugares que Jesus se revela como Cristo no Evangelho. Qual é o lugar? Na noite da traição de Judas, quando os soldados chegam com armas, lanças, flechas para prender Jesus, como se ele fosse um criminoso. E Jesus, os soldados dizem assim, Jesus pergunta, a quem procurás? E os soldados dizem assim, a Jesus, eles não conheciam quem era, a Jesus de Nazaré, o que se diz o Cristo. Quando Jesus diz assim, sou eu, o que aconteceu com os apóstolos? Eles caíram por terra. Eles não sabiam. Essa revelação de Jesus para a samaritana aqui, os apóstolos não ouviram. Quando ele terminou de falar, os apóstolos chegaram. Eles não escutaram. E Jesus diz aqui, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, a mulher falando, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Porque Jesus revelou a vida dela inteira ali, ó. Tum. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. 2 vezes só que Jesus se revelou. E 2 vezes também no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus falando de sede e sempre se referindo ao nosso espírito. Dá-me de beber, dá-me a tua alma. Falando para aquela mulher samaritana. Sou eu o Cristo. Na boca de João,
no alto da cruz, o único que colocou essas palavras na boca de Cristo. Cristo crucificado, todo arrebentado, dilacerado, a gota de sangue que ainda tinha já estava para cair fora. Tenho sede. Quando Jesus, alguns versículos antes, Jesus está sendo pregado na cruz, o que ele faz? Ele reza ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem que não sabe o que faz? Nós, a humanidade. Pai, eu vim para salvar, eu vim para levar para nosso seio, para a eternidade, para abrir a porta que já havia sido fechada. E é isso que eles estão fazendo. Perdoa-lhes. Jesus já perdoou a humanidade pelo crime que nós cometemos matando ele. Foi a humanidade que matou Jesus. Quando a gente fala matou Jesus, é uma forma light de dizer que nós matamos Deus. E João vai dizer colocar na boca de Cristo: tenho sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede do seu Espírito. Qual é a sede de Deus? Era de água? Não, naquele momento ali não adiantava mais, não. Mesmo que dessem água para o Cristo, que tirasse ele da cruz, pela flagelação ele já não viveria mais. O sofrimento foi tão grande que se tirassem Jesus da cruz, era tirar e ele já morria ali. A sede de que nós tenhamos sede do seu Espírito Santo, sede de que nós tenhamos sede da sua vida, da sua palavra, sede de que nós tenhamos sede da sua graça, da sua glória. Ele tem água abundante, mas tem sede de que nós a bebamos. Deus tem água abundante, infinita, eterna. E nós temos sede para bebê-la? Teresinha, o maior desejo do coração dela era poder gastar tempo com Deus. Gastou, se santificou. É uma santa, com muita dificuldade, mas conseguiram. Luís e Zélia também tinham esse desejo. Santo Agostinho teve suas grandes dificuldades, se converteu e nunca mais voltou atrás. E assim são todos os santos e santas, homens e mulheres, nestes 2000 anos de história, de testemunho. Nós podemos pegar do dia que esse aqui morreu e foi sepultado e ressuscitou, que é o Cristo, até hoje. Quantos homens, mulheres, jovens, crianças deram a vida. E por eles nós encontramos a saciedade da nossa sede, porque a gente vê que tudo isso aqui não é uma farsa, não é mentira, mas é simplesmente mais um grupo de pessoas que se reúne esperando a vinda de Cristo. E assim nós caminhamos neste mundo. Peçamos a intercessão de Luís e Zélia, especialmente pelos que estão doentes, pelos que estão enfermos, pelas famílias que mais necessitam do auxílio da graça de Deus, para que tenham sede de Deus, para que saibam viver seus momentos de dificuldade, suas crises. Tem gente que não pode passar por uma crise: eu não quero, eu já quero, já não dá, vou acabar com isso. Vamos separar. Não deu. É difícil. Imagina se o padre dissesse assim, na primeira dificuldade: não quero mais não. Esse povo aqui, Deus me livre, tchau. Quem fica? Quem faz o sacrifício? Alguém tem que fazer. Na sua família, alguém tem que fazer. Na sua casa, alguém tem que fazer. Alguém vai ter que pegar o cabo, o barco, o remo do barco e levar a coisa para frente. Ou um ou outro. O certo é os dois. Mas na crise, ou um ou outro. Porque às vezes tem crise que demora um tempo. E tem crises que parecem eternas, que nunca vão passar. Aqui eu vejo muitas mulheres que são heroínas. Também vejo muitos homens que são heroínos, que são heróis. Que às vezes tem que levar o barco sozinho. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. O certo é os dois. Aqui,
nunca deixaram um ao outro. Na pior dificuldade, na pior tentação, eles caminharam, não perderam a fé. Gente, tem dia que a gente faz e serve a Deus porque Deus é Deus. Não é porque a gente está sentindo arrepio. Quando eu estou me sentindo assim, eu vou na igreja. Então não vai, porque tu não tá indo no dia errado. Sabe qual é o dia certo para você ir na igreja? Naquele dia que são longos aqui, né? Tá tudo gelado lá fora, caindo neve, tá difícil a coisa. Tô com frio, tô na minha cama, quietinho, quentinho, assistindo televisão. O sino da igreja bate. Oh, Jesus, por que, meu Pai? Aí tem sacrifício. Aí Deus é feliz. No dia mais difícil, naquela igreja, que eu já sou testemunha aqui de alguns, que eu mal consegui chegar da casa paroquial na igreja, 5, 10 pessoas, a coisa perfeita. Porque aqueles que foram, enfrentaram tanta dificuldade, tanto sacrifício, e aquela missa foi perfeita. Eu digo porque faz tempo que eu sou padre. E a gente sente as coisas. Então não é o dia que você sente arrepios. Que eu estou todo arrepiado, que eu vou. Esse dia aí vai ser bom, mas... Agora o dia que você diz, eu vou porque eu tenho que ir. Aí tem muitas graças para ti. Amém? Que Nossa Senhora interceda por nós. O nosso credo hoje é o dos apóstolos, porque nós faltou espaço no folheto. E vamos pedir a ela que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,